Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estamos aqui para meditar um pouco na palavra do nosso Pai, do nosso Deus, e que toda palavra possa entrar em nossos corações e que nós possamos realmente acreditar na palavra, tomar posse da palavra, porque a própria palavra diz que nós precisamos crer, acreditar. Acreditar em quê? Nas suas palavras, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, quando a gente crê, a gente toma posse daquilo que a palavra nos diz. E a palavra hoje está no livro de 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. E a palavra nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. O apóstolo João, ele já começa aqui a nos dizer que ele tinha ouvido uma mensagem de alguém. E de quem era esse alguém, né? Que o apóstolo João tinha ouvido essa mensagem. Ele tinha ouvido a mensagem de Jesus. Jesus Cristo ali pregando para os seus discípulos, para os apóstolos e também para os judeus. E ali João ouvindo a mensagem, João diz a mensagem que dele ouvimos e que agora nós estamos anunciando a vocês. Então ele já nos aconselha. Está ouvindo a palavra? Ouviu a palavra da verdade? Compreendeu as verdades? É para transmitir. Porque ele diz a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo e também agora ele estava anunciando. Então isso é necessário para todos nós. Quando a gente aprende a verdade, que seja realmente a verdade, não seja palavra de engano, palavra de mentira, a gente precisamos também transmitir, levar essas palavras adiante. Era o que o apóstolo João estava aqui fazendo. Ele ouviu as palavras de Jesus e ali ele estava transmitindo, ele estava anunciando, levando estas palavras para outras pessoas. E até que essas palavras hoje estão aqui conosco. E as mesmas palavras hoje também vai ser transmitida. E quando a gente aprende, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, sendo a palavra da verdade é necessário ser transmitida. Para quê? Para que outras pessoas também venham a aprender e possam também transmitir essas palavras para outras pessoas. E ele diz, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. 2 pontos. E aí ele vai nos dizer o que foi que ele ouviu. E hoje nós precisamos entender o que foi que Jesus disse, o que foi que João ouviu e o que é que está sendo transmitido também hoje para todos nós, que dizemos que somos cristãos, que somos a igreja do Senhor, que somos o povo escolhido de Deus e que somos as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, na continuidade do verso, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Foi isso que ele tinha ouvido de Jesus. Ele ouviu muitas e muitas vezes Jesus falando que o Pai era luz, que Deus era luz e não existia nenhuma treva no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E olha o que é que ele diz, igreja do Senhor, povo abençoado de Deus, na continuidade, no verso 6 ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Jesus, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui ele já diz, se nós disser que somos cristãos, que estamos em Cristo, que temos essa luz, mas nós continuamos nas trevas, aí aqui ele deixa muito claro, nós estamos mentindo. Nós não somos cristãos e nem estamos na luz. Nós continuamos nas trevas. E o que é mentir? E o que é continuar nas trevas? É praticar tudo aquilo que a gente praticava antes, sem temor, sem sabedoria, sem entendimento. E agora que nós temos o conhecimento das verdades do Senhor, da palavra do Senhor, é necessário que a gente se mantenha na luz, como Ele é luz. Nós sempre diz que Jesus está em nós, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso tudo. Aí a palavra é muito clara quando ela diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, se nós temos comunhão com Jesus, com Deus,
se a nossa comunhão é Jesus, é Deus, Ele está em nós, Ele é a nossa luz. É Ele que nos guia, é Ele que nos ilumina. Então nós precisamos abandonar as trevas. Nós não podemos mais viver nas trevas. E o que é as trevas? É tudo aquilo que antes a gente praticava. Praticava e não se incomodava. Praticava e não queria nem saber por que estava praticando. Se era bom, se era ruim, mas a gente praticava. E hoje, a partir do nosso conhecimento, a partir desse momento que a palavra está dizendo que nós somos luz, que nós não somos mais trevas, todo aquele que está na luz está em Cristo, e Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, nós não podemos mais continuar nas trevas. Quando diz trevas, está falando dos pecados. Quais pecados? Os pecados dessa natureza terrena, dessa natureza adâmica. E o que é estar nas trevas? Praticar a injustiça, a perversidade, a ira, o ódio, viver sem misericórdia, viver nos vícios, viver na idolatria, viver falando linguagens obscenas, caluniando, fazendo calúnias para com os outros, na imoralidade sexual, no homicídio, na discórdia, na arrogância. Tudo isso é trevas. Tudo isso é pecado. Viver na injustiça, na perversidade. Tudo isso é treva. Nas paixões, blasfêmia, idolatria, indignação, rixas. Era isso que a gente praticava. E a palavra está dizendo. A palavra é muito clara quando ela diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos e continuamos fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Aí a palavra diz que somos mentirosos e não estamos praticando a verdade. É isso que a palavra nos diz. Então, igreja, que nós precisamos nos manter na luz. Porque todos esses, isso que foi falado agora, a mentira, o engano, a blasfêmia, a ira, a discórdia, tudo isso que foi falado são trevas, são pecado, são escuridão. É isso que a palavra está dizendo. Mas a gente precisamos estar na luz. Precisamos viver na luz. Todas essas vontades, esses desejos, podem até chegar na nossa mente, no nosso coração. Mas como a gente estamos na luz, como a gente temos Jesus, Jesus está em nós, nós estamos em Cristo, alinhado em comunhão com Ele, nós temos o poder de dizer não. Eu não vou mais viver nas trevas, porque agora eu estou na luz. Como a própria palavra diz que quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus, nós somos uma nova criatura. É isso que aqui o apóstolo João está dizendo. Que nós não podemos mais viver nas trevas como a gente vivia antes. Por quê? Porque agora nós temos Jesus. Agora nós conhecemos Deus. Agora nós conhecemos a sua palavra. Agora nós sabemos que nós estamos na luz. A luz está em nós. O Espírito de Deus está em nós. E é Ele que nos dá poder para que a gente possa dizer não à mentira, o engano, a idolatria, a feitiçaria, aos vícios, à prostituição, tudo aquilo que era antes na nossa vida chamado de trevas, de pecado e de escuridão. E quando chega no verso 7, ele vai nos dar um ponto principal, o que é um verdadeiro cristão. E aí ele diz, se andarmos na luz, se nós estamos na luz, andando na luz, o que é andar na luz? Abandonar as trevas. Não querer, não sentir mais prazer de viver nas trevas, no pecado. Não ter prazer em mentir, não ter prazer em roubar, não ter prazer em enganar, não ter prazer de se prostituir, não ter prazer de viver nos vícios, não ter prazer mais de estar nas trevas como antes. Isso nos dava prazer, isso nos era prazeroso. Mas hoje não é mais. Por quê? Porque agora nós estamos na luz. Ele diz, se andamos na luz,
como ele está na luz, como Jesus está na luz, como Deus é luz, ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. E aqui um ponto principal, que o apóstolo João nos apresenta, manter-se em comunhão uns com os outros. E o que é se manter em comunhão uns com os outros? É se manter na mesma fé, é se manter no mesmo propósito, é se manter na mesma palavra, é se manter com o mesmo Espírito. Porque quem tem o Espírito de Deus se mantém em comunhão uns com os outros. Por quê? Porque estão na mesma fé, na mesma crença. O pensamento é um só. Eu quero ir para o céu. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Redentor. Jesus já me salvou. Então, isso é se manter em comunhão um com o outro. Porque a nossa carne, essa carne pecadora, adâmica, ela não se mantém em comunhão um com o outro. Por quê? A mulher quer uma coisa, o esposo quer outra coisa, o filho quer outra coisa, o vizinho quer outra coisa, o primo quer outra coisa, o irmão quer outra coisa. Então, não existe comunhão carne com carne. Não existe uma comunhão. Essa comunhão que está se falando aqui é uma comunhão espiritual. A mesma crença, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo pensamento, o mesmo foco. E qual é o nosso foco? O reino eterno. Qual é o nosso foco? A nossa salvação. Qual é o nosso foco? A vida eterna. Isso é um foco. E isso só pode acontecer, esta comunhão, como está falando aqui, no Espírito. Quando se diz, se andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quando a gente se reúne para congregar, a gente estamos em comunhão. Quando? Quando todos estão com um só pensamento. A palavra. Jesus. Deus. Ele é o nosso foco. O reino eterno. Todos juntos com um só pensamento espiritual. Eu quero o reino eterno. Eu quero ir morar nos céus. Eu quero ouvir a palavra da verdade. Eu quero que Jesus Cristo esteja morando e habitando em mim, porque Ele é a luz. Ele é a nossa luz. Como a palavra diz que Jesus Cristo é luz. Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa comunhão. Se andamos na luz, se estamos na luz, se abandonamos as trevas não nos dominam mais, como antes nos dominava. Por quê? Porque nós não estávamos na luz, nós estávamos nas trevas. Não se incomodava de viver nas trevas. Aquilo era natural, porque a gente não tinha entendimento, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria. Éramos ignorantes na palavra. Nós não tínhamos conhecimento da palavra, nós não tínhamos conhecimento de Jesus. Então, nós éramos ignorantes. Mas a partir do momento que nós tivemos o conhecimento da verdade de Jesus e recebemos Jesus como nosso único Salvador, aí nós deixamos de ser ignorante, deixamos de estar nas trevas e agora nós estamos na luz, andando lá na luz, como Ele anda na luz. É isso que a palavra nos ensina. E ele diz, se andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É para isso que a gente se reúne. É para isso que a gente congrega, para se manter em comunhão. De que forma? O mesmo Espírito. A mesma forma de pensar. O Espírito é um só. A maneira de pensar deve ser uma só. Eu quero ir para o reino eterno. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Redentor. Deus é o nosso Pai. Nós temos um reino eterno. Nós sabemos para onde nós vamos. Esse é o propósito da gente estar em comunhão uns com os outros. E só podemos estar em comunhão uns com os outros através do Espírito Santo do Senhor, selados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque a nossa carne adâmica, ela não fica, ela não quer estar em comunhão. Porque a nossa carne pensa de uma forma.
A minha pensa de uma forma, a do meu filho pensa de outra forma, a do meu vizinho pensa de outra forma, a do meu irmão pensa de outra forma, e assim por diante. Essa comunhão uns com os outros é no Espírito do Pai, porque o Espírito é perfeito, é um só, é único, e o objetivo do Espírito é o reino eterno. É por isso que nós deseja, é por isso que nós quer viver em Cristo, vivendo a sua palavra. Nós deseja, nós almeja, por causa do Espírito do Senhor, que está morando e habitando em cada um de nós. E para finalizar, o mesmo verso 7 diz: se andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E agora aqui a grande promessa que ele faz, que ele fez. E essa promessa se cumpre na vida de todos nós. E ele diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é da metade do pecado. Não é um pecadinho aqui, outro pecadinho ali. Não, é de todo o pecado. E quem purifica é o sangue de Jesus. Quando eu creio nele, quando eu acredito na sua palavra, quando eu me mantenho na minha fé, quando eu me mantenho em comunhão uns com os outros, em um só Espírito, o sangue de Jesus nos purifica. Estamos purificados por causa da morte de Jesus Cristo. Estamos purificados por causa do sangue de Jesus Cristo. É o sangue dele que lava todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram lavados e perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faça, não é pelo que o homem faz, é pelo sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus. Podemos fazer qualquer coisa, mas só quem nos purifica, o sangue de Jesus. Por isso que é necessário a gente acreditar na sua palavra, compreender e entender que ele é o único que pode salvar, que pode libertar, que pode perdoar pecado, que pode purificar. É o sangue de Jesus Cristo. Ele nos purifica, ele liberta, ele salva, ele resgata. É o sangue de Jesus Cristo. Ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra. Entenda, compreenda, coloque dentro do seu coração, coloque dentro da sua mente. Não é o que a gente faz, não é o que a gente deixa de fazer, mas é o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que nos liberta das trevas, do pecado e da condenação da morte. Amém? Tome posse dessa palavra.